Olá, seja bem-vindo de volta ao canal, Cris aqui. No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema muito interessante que é casamento e qual a sua importância na sociedade. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, quer aprender um pouquinho mais, quer aprofundar um pouquinho mais nesse contexto, então fica no vídeo até o final, aproveita, comenta, compartilha. E se ainda não é inscrito no nosso canal, dá uma força aí pra gente ir crescendo. Então vamos lá, vou começar hoje de uma forma diferente. Viaja comigo numa história. Se você, por exemplo, tem gente que aluga casas para morar. Se no contrato do aluguel for tudo assim, para você quebrar o contrato, você vai ter que pagar 3 meses de aluguel, tem que deixar a casa igual como estava, além da caução, além de um monte de coisas, tem que avisar com antecedência, 1 mês, tem que falar com o proprietário, tem que já ter gente em mente quando você sair para poder entrar, porque não quer deixar casa vazia, e algumas outras regrinhas. Quanto mais regras tiver no contrato, mais difícil de quebrar. E por outro lado, você vai alugar uma casa e tem um contrato lá que diz: o contrato é de 3 anos, mas você pode sair a hora que quiser. Por que eu contei essa história? É mais difícil sair do contrato onde tem muitas burocracias, muitas coisas, muitas multas e processos para seguir antes de você quebrar o contrato. Hoje em dia, no meio assim matrimonial, no casamento, o contrato é mais fácil de quebrar, né? Antigamente, quando uma pessoa queria se divorciar, ela precisava entrar com pedido de divórcio, ter um advogado, ir lá, aí o juiz falava: você vai ter que ter um tempo, não sei como que chama esse período, em que vocês vão ter que esperar esse tempo, depois talvez de 3 meses vocês voltem aqui, precisa saber qual o motivo, é isso mesmo que vocês querem? Mas hoje, na primeira reunião já com o juiz, vocês já são decretados divorciados. Ou seja, não precisa aquela enrolação toda de ter um tempo junto, de correr atrás, de pagar um monte de dinheiro, não precisa de mais nada disso. Por que hoje o divórcio está mais em alta? O número de divórcios aumenta cada vez mais, porque o contrato ficou com menos cláusulas de penalidade. Ficou com menos importância essa cláusula de casamento. Claro, quem pensou nisso, com certeza pensou para facilitar a vida de quem sofre abusos. E isso é muito importante, né? Ter a praticidade, a rapidez de acabar logo para poder não ficar sofrendo. Mas, ao mesmo tempo, abre uma brecha grande para o casamento, essa instituição ficar mais banalizado. E de acordo com os textos, né, que falam sobre estudos, sobre casamento, para os cristãos criacionistas, isso começou, primeiro essa instituição foi feita por Deus, quando casou o primeiro casal, Adão e Eva lá. Para o restante, essa instituição é bem antiga, aconteceu há milhões de anos, milhares de anos, então é das instituições que mais antigas na sociedade. Para todos esses dois que acreditam nessas duas partes, tem uma importância muito grande saber com quem você vai se casar. Então, não é só uma decisão que vai influenciar apenas as duas pessoas que querem se casar. E essa instituição influencia a sociedade inteira, quem você vai conviver. Então, por que hoje, então, a visão mudou? Se você perguntar a qualquer pessoa hoje em dia o que é casamento para você, é uma união de 2 pessoas quando se amam muito e decidem lá fazer um contrato de ficar juntos para sempre. E quanto mais a sociedade vai prosseguindo, as pessoas vão dando menos importância. Se você perguntar hoje a um adolescente, uma pessoa na casa dos 20 anos, é uma prisão, é uma coisa grotesca que não pode haver, como assim se casar é algo impensável para a sociedade de hoje. Mas se a gente for ver bem, o casamento, a essência de si, é a união de 2 pessoas que se amam e é a base da sociedade, porque quando 2 pessoas se casam, eles querem organizar sua vida de maneira que provém segurança, provém cumplicidade, provém que você vai cuidar da pessoa, e quando
existe uma família, a pessoa já cresce, os filhos crescem com uma mentalidade diferente de quem, por exemplo, cresceu só com a mãe, só com o pai, só com os avós. A probabilidade desse filho crescer e ser um cidadão de paz é bem maior, por exemplo, do que quem cresceu sozinho num orfanato. É bem maior. Então, a essência do casamento é companheirismo, é uma instituição social em que o acordo é reconhecido pela sociedade toda. Você está falando publicamente, essa pessoa, a gente vai viver juntos, ela vai ter o meu nome, né? E eu vou cuidar, e ela vai também cuidar de mim, vamos ficar juntos, vamos dar prosseguimento aos seres humanos, reproduzir. Então, além de não ser algo novo, ele tem a sua importância, ele contribui para a estabilidade social. Querendo ou não, por mais que a gente não queira mais dar esse valor ao casamento, ele contribui para a estabilidade social. Por que ele contribui? Porque filhos que crescem junto com pai e mãe saudáveis, sem abusos, são pessoas mais estáveis emocionalmente, mais maduras emocionalmente, pessoas que querem também contribuir para a sociedade e ficar bem. O que é um pouquinho diferente quando a pessoa acaba crescendo sozinha, num orfanato, ou junto com tios ou com avós. E não é só questão de financeiramente falando, de ter a estabilidade financeira, não. Uma pessoa dentro do casamento, muitas vezes, é a colaboração, é a empatia, os valores que os pais passam para a próxima geração, o que não acontece geralmente se você crescer num lar onde não tem essa estabilidade. Mas não significa que todos os lares são assim. Deveria ser. Infelizmente, onde tem seres humanos, acontece aquele negócio de querer abusar um pouquinho do poder. Por isso que tem os abusos, por isso que tem os maltratos, por isso que tem tirar vantagem um do outro para facilitar a sua vida. E, infelizmente, isso acontece com tudo. É por isso que, por mais que a gente traga uma ideologia para a sociedade, para ficar bem, quando tem pessoas com o caráter um pouquinho deformado, que querem ser um pouquinho mais corruptos, vai ter fraqueza. Isso no capitalismo, isso no comunismo, isso não importa a ideologia que a gente traga. Se tiver ser humano e com caráter duvidoso, vai ter problema. E é por isso que isso não deve servir como motivo de dizer, casamento não dá. Porque antigamente, né, quando o homem saía para trabalhar, ele trouxe a sociedade patriarcal, as mulheres são as empregadas dentro de casa, tem que cuidar dos filhos, lavar roupa, cozinhar, cuidar do marido, mas não é isso que é casamento, não é isso que é casamento. Quando Deus instituiu isso, ele quis o quê? Que o homem, né, cuidasse, trabalhasse do suor da sua testa, pudesse suprir sua necessidade, sua família, e a mulher ajudaria o homem. A mulher é quem vai ganhar filhos, a mulher é quem vai cuidar, vai ajudar, né, a cuidar do ambiente familiar, vai alimentar. Tudo isso fica com o papel da mulher. Agora, hoje em dia, com as novas ideologias, a nova mentalidade, onde que cada um quer ser prêmio, cada um quer se valorizar porque eu tenho muito a oferecer, minha presença é muito importante, então eu quero isso, mais aquilo, com pouco em troca. Aí fica mais uma corrida, fica mais uma competição de quem é melhor, de quem é mais importante, do que uma convivência saudável. Na essência, casamento, então, é o quê? Duas pessoas se juntam para ter estabilidade, é um ponto muito importante para a sociedade, um casamento estável, uma família estável. Então, não depende só dos sentimentos, não é só as duas pessoas, eu te amo, você me ama, vamos casar. Não vai influenciar só vocês dois, influencia todo mundo que te rodeia. Por isso que quando tem divórcio, aí a azia dá não só no casal, dá em todo mundo que rodeia. Mas, então, qual que deve ser a maneira que a gente olha para um casamento? Ser estável, os dois emocionalmente bem, saudáveis, e passar isso para a próxima geração, mostrar como deve ser, sem tratar um ao outro mal, sem querer tirar vantagem, sem desrespeitar
um ao outro. Então, casamento é importante, sim. E a sua importância não é só para as duas pessoas, é para a sociedade. Quando as pessoas não estão mentalmente bem, estão quebrados, estão machucados, algo que deveria começar, e quando você começa e fala assim lá no altar, você já não pensa no dia de dizer não quero mais. Você quer que seja longo, quer viver junto com a pessoa até que a morte os separe. Então, por que isso mudou ao longo do tempo? Será que as pessoas mudaram? Então, voltando à história dos contratos. Casamento é um contrato. Então, se você estiver num casamento... Antigamente, as pessoas quebravam menos essa instituição, né? Hoje, já a compatibilidade já é um motivo de terminar uma relação. Hoje, porque a pessoa deixou a toalha em cima da cama, já é motivo de divórcio. Se a pessoa chegou em casa e não tem comida e perguntou para a esposa onde está a comida, você não cozinhou, já é motivo de divórcio. Então, está ficando mais fútil o divórcio. Se as pessoas levarem mesmo a sério, seria mais assim. Quando você mora numa casa de aluguel e o contrato vem com um monte de cláusulas de punição, se você quebrar o contrato, você repensa. Mesmo que tiver o chuveiro não está funcionando direito, você fala com o dono. Você já logo de primeira você não vai falar, vou sair dessa casa. Quando, por exemplo, a parede caiu, veio um vento forte, quebrou alguma parte, o primeiro pensamento não é, vou sair dessa casa. Então, por que para o casamento, logo a primeira briga, o primeiro desentendimento, a primeira coisa que vem, não vou ficar com isso, não. A gente sempre pensa no mais fácil. Então, repensa com carinho, depois de dizer o sim, não significa que vai ser um mar de rosas. Vocês são duas pessoas diferentes uma das outras, tiveram criações diferentes, mesmo gêmeos são diferentes e brigam entre si. Agora imagina duas pessoas diferentes. É claro que vai ter conflito, é claro que vai ter um pouquinho de desconforto. A ideia é o quê? O relacionamento vai crescendo. E de não pensar no casamento como algo que é descartável. Não deu esse, joga fora, procura um outro. Porque às vezes a gente foge de um problema que pode estar em nós, a gente deixa um relacionamento, deixa uma família, vai para uma outra, esquece que estamos nos levando junto, e os nossos problemas vão junto. E o que garante que o próximo não vai ser também um fracasso por causa de mim? Então pensa com carinho, repensa antes de pedir o divórcio. É mesmo, se você não estiver sofrendo abuso, não estiver sendo maltratado, não estiver sendo violentado, então repensa, se não estiver também sendo traído, porque aí já é questão de saúde. Trazer doença para dentro de casa também não pode. Então, sem ser esses fatores, traição, abuso, violência, repensa com carinho, abre mão de algumas coisas que tiver que abrir, outro também, fala, eu quero, é dessa forma que eu quero, entendeu? Se imponha de vez em quando e tenta fazer com que esse contrato seja vitalício, não seja algo que qualquer coisa pode quebrar. Espero ter ajudado com esse vídeo. Então, escreve aqui no comentário o que você achou, qual a sua opinião sobre esse tema. Vou gostar de ler. Até a próxima.